Para ajudar casais a construírem um diálogo saudável sobre finanças, o Vida Investe, Programa de Educação Financeira e Previdenciária da Fundação CESP, promoveu uma palestra com o renomado consultor financeiro Gustavo Cerbasi. O evento aconteceu na cidade de São Paulo e reuniu 180 pessoas que desejam aprender a lidar com as finanças e assim conquistar sonhos com quem amam. A gente não tem habitualidade de falar em dinheiro, porque a gente basicamente trabalha e pouco dá para se aplicar, para investir. Agora, o tema da palestra chamou a atenção, tive alguns colegas que já comentou a respeito da palestra e a gente achou por vir algumas dicas para a gente poder refletir quanto possibilidade de poupar um pouquinho mais. Casados há 2 anos e meio, Daniel e Virgínia sempre se preocuparam em guardar dinheiro. Uma parte do que ganham vai para a poupança. A iniciativa foi por parte dela, quando nós assumimos uma compra de um imóvel e sentimos a necessidade de investir e guardar um dinheiro para futuras eventualidades de imóvel, por exemplo, ter que reformar depois de entregue a casa. Então a gente começou a todo mês guardar uma quantia em conta, conjunta, para um investimento futuro. Nós tiramos esse dinheiro da poupança para alguma eventualidade, como nós vamos fazer uma viagem, agora retiramos esse dinheiro, mas com a consciência de que ele tem que voltar. Formado em administração pública, Gustavo Cerbasi se especializou em finanças pessoais e é autor dos livros de autoajuda financeira mais vendidos do Brasil. Entre eles, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que foi abordado na palestra. As estatísticas mostram que aproximadamente 60% dos brasileiros estão em situação de dívida tendendo a fugir ao controle. Ou seja, a maioria não só não poupa, como está endividada, quando o correto seria poupar o suficiente para ter, no mínimo, uma vida futura que preservasse os hábitos de vida presente. Falta conversar sobre o assunto, as pessoas temem conversar sobre o futuro. Em geral, conversar sobre o futuro tem a ver com pensar na possibilidade de morte de um dos dois, na dificuldade de faltar dinheiro, então as pessoas deixam para pensar nisso num segundo momento. Segundo Gustavo, a primeira grande crise financeira do relacionamento começa no casamento. Com a rotina da casa, os gastos com a moradia e o orçamento apertado, começam a surgir as preocupações. O casal deve ter uma reserva de dinheiro e um orçamento flexível para contar com os imprevistos. Cortar gastos fáceis e supérfluos não é uma atitude correta de acordo com o consultor financeiro Gustavo Cerbasi. A pessoa deve fazer aquilo que lhe dá prazer. Por isso, é preciso entender o que é importante para cada um. Ideal mesmo é ter um estilo de vida prazeroso, recompensador, gastar o dinheiro com o que nos faz bem. Então, o autoconhecimento é fundamental, falar sobre o que é importante para cada um é fundamental, para que exista verba disponível todos os meses para que todos na família se sintam bem. Isso vai necessariamente implicar um padrão de vida mais simples. Simples, talvez num custo de vida, uma casa um pouco menor, um carro um pouco menor, mas simples e muito mais rico do ponto de vista de experiências de consumo, lazer, cultura, qualidade de vida. E é nesse estilo de vida mais rico, mais prazeroso, mais recompensador, que o casal deve se basear ao fazer as contas e poupar para o futuro. Algumas dicas podem ajudar os casais. Conversar sobre dinheiro, mas não brigar por esse motivo. Saber se o companheiro está feliz. Ter planos para a manutenção da renda no futuro. E refletir nas decisões de compra. Conversar sobre dinheiro nos ajuda a descobrir o que é importante para cada um. Segundo ponto fundamental, adotar um estilo de vida um pouco mais simples para que a vida seja um pouco mais rica também, em experiências. Então, rever os grandes gastos para que existam mais pequenos gastos, uma variedade maior de gastos pequenos que nos fazem bem-estar, nos trazem bem-estar. E, definitivamente, aprender a poupar dinheiro, mas não só para a aposentadoria. Poupar para curto prazo mesmo, 2, 3 meses para uma compra que eu quero fazer daqui a um tempo, um passeio que eu queira fazer. Sonhos de curto prazo realizados são o trampolim, a disciplina que eu preciso para conseguir construir sonhos de médio prazo. Se eu não tenho recompensas, poupar não vai ser prazeroso. Então, com sonhos de curto prazo, eu consigo alimentar os sonhos de médio prazo. Realizando os sonhos de médio prazo, eu consigo construir sonhos de longo prazo. Quem participou da palestra contou o que aprendeu e de que forma vai aplicar os conhecimentos no cotidiano. Foi muito interessante, eu achei o tema propício, né, para gente, para casal, né? Muitas vezes a gente imagina que está indo num caminho certo, mas com as dicas que ele deu aí para a gente foi muito interessante e serve muitas vezes para a gente corrigir alguns rumos aí que a gente acha que às vezes está acertando, né?
e às vezes está errando. A gente pretende colocar em prática, né, boa parte do que a gente ouviu aqui, até a parte de perguntar se você está feliz, que realmente a gente gasta ou economiza muito, mas em coisas muito supérfluas. A gente tem que procurar ser feliz realmente, né? Quer saber mais sobre educação financeira? Acesse o site do programa Vida Investe. Toda semana tem uma dica nova para você.